junto com essa pregação, eu também vim trazer com vocês e vim apresentar, para dar uma opção para você, esse livro que eu acabei de lançar, chamado A Arte da Guerra Interior. Quando o inimigo é você mesmo. Esse é o título do livro. E nesse livro eu coloco 7 capítulos importantes, que como o título já diz, a arte da guerra interior, que está dentro de nós. Eu sempre digo que não é um livro de autoajuda, mas é um livro de ajuda do alto. É diferente. Então, num dos capítulos eu trabalho com a arte de superar as limitações. Depois a arte de superar a rejeição. Depois a arte de saber o que é sucesso para você se encontrar nessa terra. Depois a arte de superar as frustrações. A arte de superar os erros da vida. Um capítulo muito especial. Eu trato que o difícil não é você ser perdoado, mas é perdoar você mesmo. Depois a arte de vencer as preocupações. E aqui o último é o que eu vou pegar em vocês hoje, que é a arte de não guardar rancor. Então são pontos importantes que Deus me deu, e eu coloco nos livros sempre que eu trabalho com a igreja. Depois de um tempo trabalhando com a igreja, eu boto tudo no papel e a gente vai perpetuando, Então eu trouxe para compartilhar com vocês. Se vocês quiserem, no final do culto, está lá atrás também. Custa R$35. Aceita Pix, cartão de crédito, o que você quiser. Oração também, se não tiver dinheiro, vai em oração mesmo. Amém? Com essa brincadeira eu tive que dar 3 lá na outra igreja que eu passei. Mas tá bom. Então, tá ali com a nossa irmã Marta, Mara. A Mara vai me ajudar lá. Vai estar lá com ela, tá bom? O sistema é leve e pague. Aponta lá e paga no celular e pode ir embora. Não tem problema. Tá bom? É muito prático. Quero abrir, trago aí um abraço para vocês da Igreja Metodista Central lá de Curitiba. O dia que forem em Curitiba passear, pode deixar o seu carro lá no centro, lá na nossa igreja, e vai passear, depois volta e pega o carro, tá bom? Já que todo mundo faz mesmo, por que os irmãos de bandeirantes vão fazer, É um bando de folgados que vocês não têm ideia. Deixa lá e sai correndo, vai visitar o centro, de lá, depois volta e pega o carro. Mas tá bom, vocês podem, amém? Pode ir, deixa o carro lá e vai no shopping. Então eu trago para vocês esse abraço da Igreja Central lá de Curitiba. Então eu vou ler com vocês hoje, Deuteronômio 29, verso 16. Então eu vou com vocês hoje, quero compartilhar sobre a arte de não guardar rancor na família. Então diz assim a Bíblia, Deuteronômio 29, verso 16. É um texto que Moisés começa a trabalhar com o povo que estava sendo conduzido do Egito para a nova terra. E Deuteronômio, ele é o livro que chama Códigos de Leis. Não sei se vocês sabem, mas a Bíblia, ela é a origem do Código de Leis. Sabia disso? Todo o Código de Leis, eles estão baseados na Bíblia. Das leis, raízes, Não essa lei de hoje, que é tudo lei para tudo quanto é coisa, Mas a raiz das leis da Bíblia. E Moisés e o povo de Deus, foi ali em Deuteronômio que ele colocou como o povo deve andar bem. E numa desses textos da Bíblia, diz assim: porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito, e como passamos pelo meio das nações, pelas quais viestes a passar. Vistes as suas abominações e os seus ídolos, feitos de madeira e de pedra, bem como vistes a prata e o ouro que havia entre elas. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz de amargura que produza erva venenosa e amarga,
Ninguém que, ouvindo as palavras desta maldição, se abençoe no seu íntimo, dizendo: terei paz, ainda que ande na perversidade do meu coração, para acrescentar à sede a bebedice. Não há coisa pior na vida das pessoas, das famílias, do que a amargura, do que o rancor. Que nesse último culto em que essa igreja celebra a família, eu e você possamos pensar muito acerca de como nós temos deixado crescer as raízes da nossa vida. Que aqui a Bíblia fala sobre a raiz de amargura, e ela não pode crescer de modo a que se torne uma erva venenosa, né? Existe até uma música que fala erva, acho que é um louvor, né, que fala erva venenosa, né? Erva venenosa, né? Não, acho que não é louvor não, é a música, né? É uma música mundana, desculpa. É uma música mundana que fala erva venenosa, né? Achata bem a boca, se porta como louca, né? Aquela coisa toda. De onde essa mulher tirou a letra da música? Lá da Bíblia, onde ela fala que não pode crescer em nós raiz de amargura, que ela vindo se torne uma erva venenosa e ela contamine tudo, né? Então esse livro de Deuteronômio, ele tem um discurso, esse discurso aqui um pouco de Moisés, antes da entrada do povo de Israel na terra prometida. E por isso que ele é repleto dessas advertências. E aqui nesse verso, incluindo aqui a família, ela mandou que guardasse os seus corações de qualquer desvio espiritual. E essa questão do rancor, embora não coloque ali explicitamente mencionada, ela é uma das raízes que pode levar-nos ao afastamento de Deus e a nossa família a ser derrotada. Como é triste, irmãos e irmãs, saber que pessoas andam, não é, amarguradas e guardam rancor dentro das famílias. Eu sei muito bem isso porque Deus me converteu já tarde, né? Eu já tinha 18 anos quando Deus me converteu, mas eu falo isso porque muitas pessoas já cresceram, né, em lar cristão. Quem é o que nasceu em lar cristão? Pega a mão assim, vamos ver. Nasceram já era crente? A família já era crente? Alguns nasceram, né? Quantos não cresceram então em lar cristão? Erga a mão. Meu Deus, que povo bonito, tudo convertido. Olha só, pastor, que belezinha, hein? O povo que tu recebeu Jesus e mudou de vida. E eu sou que nem a maioria de vocês que não nasceu num berço cristão, não sabia sobre o perdão, não sabia sobre Jesus na vida. E a minha família, né, uma grande parte da minha família, que eram os Alcântaras, muito rancor dentro da família. É filho que não fala com o pai, são filhos que não falam um com o outro. Eu tinha um tio, ele era tão desgostoso com a família dele, porque ele tinha só 2 filhos, e os 2 filhos, não, ele tinha 3 filhos, mas 2 deles não se falavam. E um entrava por a porta, o outro saía pela outra. Ou ligava para saber se tal pessoa ia estar lá, porque se estivesse lá, o outro não ia. E aquilo era um desgosto muito grande para esse meu tio. Uma vez ele chegou para mim e falou assim: olha, sabe o que eu tenho vontade de fazer? Tenho vontade de pegar a cabeça um do outro e se bater, se amassar a cabeça um no outro. Ele falou assim para mim, de tanto desgosto, porque na família havia crescido uma erva venenosa que acabou com a família. Coisa triste, né? E a amargura e a rancor, ele tem que ser exterminado da nossa família, da nossa casa, da onde você vive. Eu não sei como é que você vive, se é com marido, esposa, filhos, ou se é um tio com os sobrinhos, ou enfim, tem tantos hoje, algum jeito, né, que a família vive ali junto, não importa, onde ali na sua casa você está, com quem você vive, não pode haver raiz de amargura, rancor. Amém, queridos? Você não pode deixar que isso cresça, né? Em nenhum momento. Porque se cresce, destrói. Essa semana passada, eu realizei o sonho da minha esposa. Sabe o que era o sonho da minha esposa? Que eu limpasse o jardim de casa. Triste, né, irmão? Né?
Quantos se identificaram aqui? Vamos ver. Ih, tem um monte de jardim aí, só Jesus, né? Aí ela pede para eu fazer as coisas, mas eu falo assim para ela, ó, quem manda aqui sou eu, não é você. Aí ela fala assim, então, quando é que você vai me obedecer? Eu falei, quando eu quiser. Aí ela falou, tem que limpar o jardim. Aí eu digo, ó, é no meu tempo. Não queira que eu vou fazer agora, não. Eu vou fazer, eu sei que tem que fazer, eu sei que está feio, mas você aguarde. Eu faço que nem Silvio Santos, né? Aguardem. Eu falo para ela, aguardem. Aí esse dia ela chegou de casa, olhou para o jardim e falou, meu Deus, que coisa mais linda. Pois é, eu falei que ia fazer no meu tempo, eu fiz. Esse meu tempo foi assim, um dia depois, tá? Só para saber. Mas tá bom. Eu sempre tenho que mostrar. Quem é que manda, né, Adri? Aí ela viu linda, assim, nossa, que coisa linda. Mas sabe, irmãos e irmãs, ali tinha um monte de mato feio. Estava enfeiando o condomínio. Era mato feio, era erva daninha, era coisa nada toda, era aquela serraia, né? Que alguns falam que gostam de serraia, né? Não sei que tribulado que é esse que acha que gosta de serraia. Quem gosta de serraia aqui? Tem libertação depois para você aqui, irmão, na frente. Misericórdia, que depois eu vou chamar você para vir orar aqui. Né? Aí tinha serraia crescendo. Eu fui lá, arranquei tudo, limpei tudo, ficou lindo. A nossa vida também é assim em relação ao rancor. O rancor não pode crescer, porque se ele cresce, ele destrói a família, ele destrói relacionamento, ele destrói tudo. E aqui no verso 18, diz assim, olha, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor, o nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações. Olha, o coração nosso, ele tem que obedecer à escolha que Deus coloca em nós para que haja vida. Moisés aqui, ele alerta para a gente o perigo de um coração que se desvia, que não obedece, que não ouve. E essa decisão, queridos, de servir a Deus ou a outros deuses é uma escolha do coração. Ou você vai escolher, ou você obedece, ou você escolhe o bem, ou escolhe o que é ruim, ou que você escolhe o que Deus pede para você fazer, ou você escolhe o que o seu coração enganoso pede para você fazer. Entende? Então esse rancor, quando ele é alimentado pelo nosso coração, tornando-se rebelde à voz de Deus, ele procura a satisfação em outras coisas que não é a vontade do Senhor. E quando a gente permite que o rancor se alastre, nós estamos permitindo que o outro Deus tome conta da nossa vida. Porque você vê o verso que nós lemos? E o de Deuteronômio 29, verso 18, a primeira parte, para que não haja em nós nem homem, nem mulher, nem família, nem tribo, ou ninguém, cujo coração se desvia ao Senhor e vai fazer o desejo de outros deuses. A Bíblia fala que, para nós, é nossa decisão, as virtudes que Jesus e o Espírito Santo dá para nós. É minha decisão, sua decisão, perdoar ou não perdoar. É minha decisão, sua decisão, guardar ou não guardar amargura. A decisão é nossa. Quando você se decide, não vou perdoar esse meu irmão. É decisão sua, você não vai perdoar. Mas Deus fala, perdoa. Você fala, não perdoa, é uma decisão minha. É decisão sua e minha quando Deus fala para nós, assim, olha, você obedece a minha palavra? E você diz, obedeço ou não obedeço? A decisão é sua. É sua porque a Bíblia diz que hoje você não é mais escravo do pecado. O pecado, o velho homem, foi morto na cruz com Cristo. E hoje você só obedece à velha natureza se você quiser. Aquele que não tem Jesus, que não nasceu de novo, ele é escravo do pecado. Ele só faz o que é pecado. Quando você recebe a Jesus Cristo na sua vida, você decide não obedecer ao pecado mais. Porque o pecado não é mais seu mandante, você é quem manda nele. É a troca de lugar. E é o Espírito Santo na minha vida, na sua vida, que te faz ser alguém que anda na presença do Senhor porque quer, porque deseja. Não é? E quando eu decido não obedecer a Deus, é outro Deus que toma conta da minha vida. E sabe o que é esse outro Deus, muitas vezes? É você mesmo. É você que toma o lugar do Espírito Santo e toma a primazia. E você não vive como o Senhor orienta que você viva.
Mas Deus é assim, Ele fala, vai e faz. Jesus sempre deu umas escolhas para as pessoas, né? Não sei se você se lembra. Chegou um sujeito para Jesus e falou assim, olha, o meu irmão veio, ele pecou contra mim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7 vezes? O que é que Jesus falou, irmãos e irmãs? 70 vezes 7, não é? Aquele sujeito foi e queria induzir Jesus já. Ele falou assim, Jesus, olha, ele veio e pecou contra mim. A Bíblia diz que é 7 vezes. E Jesus falou, não, você vai perdoar 70 vezes 7. Mas ele queria já induzir Jesus a falar assim, olha, já que ele fez até 7 vezes, não perdoa mais. Agora lança para o diabo. Mas ele não disse. Jesus falou assim, você vai perdoar a conta invertida. E sabe o que é a conta invertida? Eu estava lendo aqui, depois você vai ver na sua Bíblia, a conta que o sujeitinho foi falar para Jesus, é a conta de um sujeito lá atrás, lá no livro de Gênesis capítulo 4, chamado Lameque. Já ouviu falar em Lameque? Lameque foi o autor daquele que devia perdoar somente 7 vezes. E não só 7 vezes, mas ele falou assim, olha, é 70 vezes 7, você vai vingar. Aqui a Bíblia diz, eu vou ler aqui com vocês, olha, em Gênesis 4, verso 23, assim, e disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. Verso 24, 7 vezes se tomará a vingança de Caim. Lá atrás, o pecado dizia, aquele que vingar Caim, porque Deus falou assim, não toque em Caim, eu que vou tocar, não é vocês, ninguém. Porque quem tocar em Caim, será, né, a vingança é de 7 vezes. Então chega Lameque e diz, de Lameque, porém, vai ser a vingança 70 vezes 7. Olha, na religião, na conta do diabo, né, a vingança é 70 vezes 7. Ou seja, vinga o tempo todo, é a vingança. E essa era a conta que o povo queria dizer de quanto devia perdoar outra pessoa. Olha, é perdoado, perdão não tem limite. É 7 vezes. E Lameque diz, 7 vezes foi de Caim. Agora eu digo que é 70 vezes você vai vingar. E esse sujeitinho foi lá para Jesus e disse, Jesus, então quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Jesus pegou a conta do diabo, inverteu todinha e disse, não, você não vai vingar 7 vezes, você não vai vingar 70 vezes 7, você vai perdoar 70 vezes 7. Olha, é o perdão infinito, é infinitamente o perdão. Jesus fala assim, você não me venha com a conta de Lameque não, porque a minha conta, a conta da graça é perdão contínuo. Entende, queridos? Na nossa família, na sua família, só existe um jeito de ter vida ali. A vida é do perdão contínuo, é do perdão 70 vezes 7, é do esquecimento daquele que te ofendeu, é sempre você ultrapassando os limites do perdão, é perdoando sempre, mais e mais e mais e mais. 7 vezes, Jesus? Não, filho, é 70 vezes 7. Conta. Irmão, não conta. Você é bom de conta? Quem aqui é bom de conta? Erga a mão, vamos ver. Não tem ninguém bom de conta? Não vou fazer pergunta, não. Pode erguer, não vou ficar tranquilo. Você é bom de conta, né? Eu não sei vocês, mas quando eu começo a contar, eu perco as contas todinha. Quando eu vou na academia, eu começo a... Sabe aquela série que tem esse, tipo assim, 4 vezes de 8? Você faz? 4 vezes de 8? Eu sempre faço 5 vezes ou uma menos, porque eu nunca sei se eu fiz 3 séries, 2 séries, 4 séries, acabo fazendo de volta. Não consigo. Esse dia eu levei feijãozinho. 12 vezes, um feijão. 12 vezes, um feijão. Aí, tem 3 feijão, já deu. Se for para eu contar 70 vezes 7, esquece. Não vai dar certo. Não vai ter conta. Então Jesus falou assim, você perdoa sem parar e não faz conta. Tem gente que usa a conta de Lameque, que é aquele rancoroso, que é aquele que guarda as coisas lá do passado, que nunca se esquece
de uma ofensa, não é? Eu sempre falo, olha, você conhece alguém que é da origem de Lameque? Eu conheço. Mas quem que é esse? É aquele que sempre contabiliza o que você fez de errado. É aquele que sempre contabiliza e nunca esquece uma ofensa que você fez. Aquele seu aniversário de 14 anos atrás, aquela pessoa se lembra que você não o convidou. Não é? É aquele almoço que fizeram, esqueceram de te convidar, e você nunca mais convidou para ir na sua casa. Tá certo? Nunca mais se olhou na cara do pastor, porque o pastor te deu uma resposta atravessada. E aquilo ficou no seu coração para sempre. Sabe quem que é essa gente? Essa gente é a linhagem de Lameque. Que linhagem feia, né? Mas a linhagem daqueles que nasceram de novo é a linhagem de Cristo. Que nunca se lembra. Em casa a gente tem uma regra. A regra é, no outro dia, ninguém se lembra mais de nada. Faço isso com as minhas filhas. E elas são meio, às vezes, os filhos são meio duros, não são? Duro de ensinar os filhos, não são? Quem concorda, diga eu concordo. Jesus, eu tenho que ter libertação para os filhos aqui. Inúmeras vezes eu já chamei a elas, uma de cada vez, ou às vezes duas juntas, e diz assim, como que é o trato desta casa, que nunca a gente amanhece com a contabilidade de ontem. Se fizemos o que foi ontem, acabou ontem. Hoje é outro dia, é como se nada tivesse acontecido. É assim que é o perdão. Não pode ser. Ali no livro que eu trato sobre isso, eu coloco assim uma coisa. A memória do rancoroso é ótima. A pessoa passa por uma tênue linha entre a capacidade de recordar a amargura, a capacidade de lembrar as coisas e a amargura do ressentimento. Ela se lembra daquele que a magoou, daquela pessoa que falou grosso um dia, de quem lhe deve um centavo, de quando não foi convidada para uma festinha de aniversário e do risco do carro que o vizinho fez. A memória da pessoa rancorosa é um fenômeno. Até os elefantes perdem para ela em uma gincana. Gente, o sujeito rancoroso tem uma memória fantástica. Nunca vai passar pelo mal de Alzheimer. Jamais. Porque ele se lembra de tudo, vai se lembrar para sempre. Daquilo, daquela situação, daquela pessoa, daquela família, ele sempre vai se lembrar. E esse rancor é terrível. A boa memória do rancoroso não é um elogio, mas sinal de uma mente inferior. O rancoroso se apega a mágoas e ofensas, ruminando-as incessantemente, alimentando a chama da amargura. E essa obsessão pelo passado o impede de seguir em frente, de aproveitar o presente, de construir um futuro promissor. O rancor é como um veneno que alguém toma na esperança de matar a outra pessoa. Ela precisa experimentar a liberdade que o perdão proporciona. A verdadeira força resiste na disposição de perdoar, de deixar as mágoas do passado e de abraçar o presente com positividade. O rancoroso é uma memória magnífica. Nós não podemos, isso não é um elogio, mas isso é uma advertência para nós, tomar cuidado com o que a gente lida. É muito triste isso. Nós precisamos ter a virtude de ser como Jesus, que deixa para lá. Veja quantas pessoas deprimidas existem nesta terra. Bora para pensar? Quantas pessoas depressivas? Diz que a depressão ela é o excesso de passado. E por que o passado deprime? Deprime porque a pessoa deprimida ela sempre está pensando nas coisas ruins e negativas do passado. E o passado traz ela uma depressão terrível, porque é tudo lá atrás. Lembra o que foi, o que aconteceu, os erros da vida. A pessoa fica deprimida, angustiada das coisas que ela guarda, tudo ali. Tem que ser liberta. O estresse, ele é o excesso de presente, É tanta coisa que a pessoa pega para fazer e que vive fazendo, que ele vive estressado, tanta coisa que tem. E a ansiedade, é o excesso de futuro. É muito futuro para o presente da criatura.
Ah, o que eu vou ser quando ficar mais velho, quando aposentar, como é que eu vou viver? Será que eu vou ter onde morar? Será que eu vou ter casa? Né? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? É muito futuro. O muito futuro te deixa ansioso e você não vive o presente. E o passado te deixa depressivo. Por quê? Porque você deixa crescer uma raiz de amargura. Né? Você deixa crescer o rancor dentro de si. E não pode. Amém, querido? Vamos deixar de lado isso? Outra coisa boa para nós aqui no verso 18 de Deuteronômio 29. Para que entre vós não haja raiz que dê veneno e fel, ou raiz de amargura, ou erva venenosa. Aqui o rancor ele é comparado a uma raiz amarga que pode contaminar toda a planta. Quando o rancor se enraiza em uma família, ele pode se espalhar como um veneno, infectando as relações e criando um ambiente ruim, tóxico. Essa raiz amarga pode levar a disputas, desunião e uma destruição da família. Não pode deixar crescer o rancor. Sempre pegar no pé do outro, o que o outro está fazendo, o que o outro não está fazendo, o que o outro vai fazer, o que o outro deixa de fazer, por que não fez certo, por que fez errado. Eu não sei na casa de vocês, mas lá em casa é uma neura com uma coisa chamada lavar a louça. Quem se identificou? Lavar a louça. Ah, meu Deus, que guerra que é a tal do lavar a louça. Quem não lavou a louça? Quem botou aqui? Quem fez isso? Quem vai lavar? Quem não lavou? É assim na sua casa? Às vezes né? Gente, eu falei assim, gente, chegou um tempo lá, eu falei assim, gente, vamos fazer o seguinte, ó, essa família, fiz uma reunião, fiz um concílio. Tem concílio aqui? Se não tiver, você está demitido. Fiz um concílio em casa, falei o seguinte, a questão aqui é a pauta única que está destruindo essa família, está tendo raiz de amargura e uma rancor, uma erva venenosa. O foco, a pia, copo sem lavar, louça sem lavar, garfo sem lavar, panela. E vão juntando, vocês colocam aqui e eu vou e perguntar para vocês, você colocou aqui? Fulana, coloquei. Você colocou para quem lavar? Para quem lavar? Ué, se você não lavou, você colocou para quem lavar? Para quem lavar? Ficou aquela coisa, né? Então é o seguinte, ó, vamos acabar com essa história. Primeiro que vê essa pia cheia, lava, não fica perguntando se o outro já fez, se o outro fez ontem, se eu fiz no almoço, outro faz na janta, se outro faz na janta, outro faz no dia seguinte. Vamos acabar com essa história. Que está acabando com essa família, a questão da louça, né? Aqui é a maldição do bombril, misericórdia, a maldição do limpol, a maldição do Minerva. Vamos parar com isso, gente. Quem vier, lava tudo, e vamos acabar com isso. Fica cobrando do outro, não, deixa quieto, né? Porque a gente tem que ver isso. Deixa quieto, deixa a família, não porque tem coisas assim, ridículas, mas que às vezes a família deixa por detalhes absurdos, que cresce, depois vira uma guerra. Não é verdade? Sabe aquele momento que a família estoura? Por que a família estoura? Estoura porque foi crescendo de pouquinho, foi crescendo um pouquinho mais, não é? Foi deixando você falar, e outro foi falando na hora errada, de repente quando fala na hora errada, né? Ou é a mãe que estoura com os filhos, o pai que estoura com os filhos também que não colaboram, aquela coisa toda, mas porque foi crescendo, uma rancor dentro da família. Que triste, né? Eu falo da louça, mas o que será que pode ser outra coisa? Outra coisa pode ser a cobrança do outro, né? Outra coisa pode ser o outro que fica muito lá no celular, você fica só olhando, de repente você vai fazer, só não sai desse celular. Deixa coisa no celular, rapaz. Isso é guerra vencida. Tem os seus momentos, e chama a família para o momento lá certo, fala assim, gente, agora vamos ter um momento sem celular, vamos fazer alguma coisa junto. Tem os momentos, mas não vai ficar criando uma bagunça na casa, uma guerra na casa por causa do tal do celular. Não é verdade? Quantas coisinhas vão crescendo dentro da família que vai destruindo a família. E o pior não é quando se fala. Sabe como é que cresce o rancor? É quando não se fala. Quando você vai guardando. Aí as pessoas vão se distanciando uma das outras. O marido se distancia da esposa. Os filhos se distanciam dos pais.
E vai se distanciando. Por quê? Porque só foi observando, observando, observando e guardando. E foi guardando, e foi guardando. Tem um autor que dizia assim, olha, eu tenho muito medo da ira de uma pessoa calma. Faz sentido isso para você? Sabe aquela pessoa calma, 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 calma? Você nunca viu aquela pessoa erguer a voz. Pode ser um vizinho, pode ser seu primo, pode ser seu filho, pode ser sua esposa, pode ser seu marido, está sempre assim, mas de repente, você descobre ou ouve dizer que tal pessoa fez uma tragédia. Já ouviram alguma coisa parecida? Sim ou não? Já cansei de ouvir, de falar. A pessoa disse assim, viu, você lembra de tal pessoa? Lembra? Você viu o que ela fez? Eu falei, não, o que ela fez? Foi isso, isso, isso. Eu falei, meu Deus, a pessoa mais calma que eu já conheci na vida. E fez tudo isso? Fez. Por quê? Guardando. A raiz de amargura foi crescendo, e a raiz foi crescendo, e a raiz foi crescendo. E foi contaminando, contaminou tudo. E quando apareceu sem controle. Não é, queridos? É por isso que a Bíblia fala assim, olha, não deixa crescer a raiz de amargura, que dando vida se transforme numa erva venenosa, horrível, que vai destruindo a sua família. Você que fez campanha nesse mês todo, da sua família, você deve orar a Deus, orar junto lá com as pessoas que moram com você, com a sua família, né? E deve pensar, estamos guardando alguma amargura dentro de nós? Estamos guardando algum rancor dentro de nós? Tem alguma coisa que a gente faz que te ofende? Alguma coisa que você não gosta, que o pai não gosta da esposa, a esposa não gosta do marido, o marido não gosta dos filhos, os filhos não gostam dos pais? Será que tem alguma coisa? Esses dias eu fui viajar com a minha filha mais nova, a gente foi para São Paulo, a gente foi fazer lá o visto americano, e foi só eu e ela, né, porque ela fez 15 anos e ela está orando para Deus dar dinheiro para a gente ir para os Estados Unidos. Eu falei, ora minha filha, tenha muita fé, que eu vou no seu vácuo. O visto você ganhou, então tá bom. E naquele caminho de São Paulo, fui conversando com ela, foi conversando comigo, chega uma hora que ela falou assim, pai, eu te acho estranho. Eu falei, Jesus Cristo. Eu te acho estranho. Eu falei, aí tá, né? Foi conversando, né? Daí eu fui descobrindo coisas que ela observava em mim, que eu tive que explicar para ela. Que era assim, que não era daquele jeito, que não era daquele. O jeito de eu falar é diferente, né? Porque tem gente que tem jeito de falar diferente, não tem jeito. Né? Quantos aqui na casa falam assim, olha, meu marido, minha esposa, fala completamente diferente dos filhos, por exemplo. Cada um faz e age de um jeito. Quantos são assim na família? Erga a mão, vamos ver. São tudo diferentes. Ninguém? Que coisa, né? Tudo igual? Vocês precisam de terapia. Todo mundo precisa de terapia. Porque eu sou assim, ó, quando eu vou, eu tento me corrigir sempre, todas as vezes, todos os anos, todos os dias, as minhas promessas infinitas. Mas o meu jeito de proteger, por exemplo, a minha filha, foi um dos últimos casos, é assim, ó. Cheguei para ela e disse, Dri, pegar você mesmo. Dri, não pode fazer isso. Você vai se prejudicar. Tem que falar. Se você falar, eu te dou um dinheiro. Isso é jeito de alguém demonstrar carinho? Mas é o meu jeito de falar assim, olha, se você precisa de alguma coisa, eu te dou o dinheiro, não precisa sofrer. Não quero que você sofra. Aí as meninas falam assim, pai, você tem que falar direito. Ah, direito como? É assim que eu falo. Não, pai, eu sei que você fala assim, mas fala direito. Volta, volta, volta e fala tudo de novo. Filha, papai ama muito você. Não precisa passar por esses vexames. Fala para mim que eu te dou o dinheiro que você precisa. Mas o meu jeito é diferente. Eu falo enfático. Mas elas não gostam. Então eu tenho que mudar é o jeito que você falou agora da sua maldade. Mas eu tenho que esclarecê-las. O porquê eu falo daquele jeito. Não falo por mal. Não falo por rancor. Não falo bravo. Né? Não falo acusando. É o meu jeito de falar. E assim você também tem o seu jeito de falar. Mulher,
o jeito que você fala com o seu marido. Assim também, marido, você tem jeito de falar com a sua mulher. Só que às vezes a comunicação trunca. Aí vocês brigam, mas é só o jeito de falar. Mas isso não pode se tornar uma raiz de amargura. Amém, queridos? Tem que ser, fez hoje, amanhã é outro dia. Passa a régua. Não vou permitir que raiz de amargura cresça na minha vida e nem na sua vida. Na família não pode deixar isso crescer. A família deve ser abençoada com paz. A família deve se perdoar, não na conta de Lameque, mas na conta de Cristo. A família deve se compreender. A família deve se suportar. A família deve entender o jeito que o outro é. O outro não precisa ser que nem você, e você não precisa ser que nem o outro. Basta não guardar rancor. Eu sei que as mulheres são um pouco mais rancorosas do que os homens. Alguém concorda comigo? Eu olhei para minha mulher, a André, eu falei assim, ela falou umas coisas para mim, eu falei assim, mulher, você é muito rancorosa. Você está me lembrando de coisas que eu fiz aí há 4 anos atrás. Não é possível, você tem que se converter. Ela, não fala que eu tenho que se converter. Não é possível. Né? E a gente deixa para lá, apaga tudo isso aí, não fica lembrando não, deixa quieto. Não fica lembrando das coisas do passado não traz não. Esquece. A gente como pastor lida muito com traição no casamento às vezes. E às vezes a gente consegue, Deus consegue trazer uma alegria de volta. Mas sabe o que depois destrói novamente aquele casamento, destrói para sempre? Porque um vai lembrar o outro do que aconteceu. O outro fica lembrando o outro que aconteceu. E fica trazendo lá de trás. E traz lá de trás. E aquilo que poderia ser sarado, a ferida reabre e destrói. Por quê? Desobediência é raiz de amargura. Lá na sua família, irmão ou irmã, você deve levar hoje, lá para sua casa, uma oração chamada oração limpol. Que ela vai limpar. Não vai deixar mais a gordura do rancor grudar. E vocês vão ter um pacto, dizendo assim, nesta família, nesta casa, não é mais permitido guardar rancor. A erva venenosa não vai crescer. Amém, queridos? Ela não vai crescer. Né? Aqui é o último ponto aqui que quero ver com você aqui, olha, no verso 29 e 19, que fala assim: e aconteça que alguém, ouvindo as palavras deste juramento, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que ande na obstinação do meu coração. Aqui Moisés antevê a possibilidade de alguém tentar justificar o seu próprio jeito de ser, mesmo após ouvir a palavra de Deus. Aquele que cultiva o rancor pode se enganar, pensando que pode ter paz interior enquanto mantém o coração rebelde. No entanto, a paz na família só pode ser encontrada numa relação íntima com Deus, livre de amargura e livre de ressentimento, que é só aquele que nasceu de novo pode cultivar. Amém, querido? Só vou encerrar aqui com alguns conselhos que está lá no livro, olha. Como não guardar e não deixar crescer a raiz de amargura? Primeiro, deve-se ter um estilo de vida perdoador. Jesus ensinou a perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar não é esquecer, mas é escolher evitar que a amargura se instale a cada vez que a pessoa fica contrariada por alguma situação. Perdoar não é fácil, mas é possível ao receber o que Jesus falou. Porque se perdoardes aos outros as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes as vossas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Perdoar.
Se Deus te perdoou, você vai perdoar todas as pessoas. Porque Ele te perdoou de uma dívida muito grande. E você e eu nos recusamos a perdoar a dívida de centavos. Não pode. Segunda coisa é a obediência. Em segundo lugar, podemos seguir os passos de Jesus. Nada é pior do que ver uma pessoa cristã defendendo os seus direitos e resistindo a qualquer tentativa de reconciliação. Tal pessoa jamais aceitou o caminho da cruz. As bênçãos da mansidão e da humildade são desconhecidas para ela. A cada dia se torna mais endurecida e azeda, pois não se considera os ensinos do Mestre, que a gente encontra, por exemplo, em Lucas 9, 23. E dizia a todos: se alguém quer vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Isso é estilo de vida perdoador. Ah, viu, eu preciso te pedir perdão de alguma coisa. Perdão do quê? De vez em quando alguém chega para mim e fala isso: pastor, eu preciso te pedir perdão. Eu falei: ixi, já vem coisa. Não precisa, tá bom, eu vou escutar, mas eu não guardei, não. Nada que você precise pedir perdão, porque a gente desenvolve um estilo de vida que não precisa perdoar. Por que não precisa perdoar? Porque você não se ofendeu. Melhor coisa do mundo: morto não se ofende. Porque se você não sabe, lá em Colossenses 3:3 fala assim: pois morrestes. E a vida que agora você tem é a vida de Cristo. Sabe quem é que se ofende? É aquele que está muito vivo. Quanto mais vivo você tiver, menos de Cristo em você. Quanto mais morto você tiver, mais Cristo em você. Não eu, mas Cristo. Já viu morto se defender? Chega o morto, aqui faz velório aqui dentro? Não? Faz no salão, no lugar? Nas dependências? Faz ali? Sei lá, vai lá no velório, bota lá e fala para o morto assim: seu safado, seu sem vergonha, você não presta. O que o morto vai fazer? Por que ele não vai fazer nada? Por que você se ofende? Porque está vivo. Muito vivo. Muito vivo. Tem gente que você não pode falar nada, né? Que já se ofende, né? Meu Deus do céu. Você tem que andar assim, parece um elefante em loja de cristal. Você não sabe nem como é que anda, vai quebrar alguma coisa. Vivo demais. E por último, para a gente orar: seja elegante. Vira a pessoa do seu lado aí e diga: seja elegante. Em terceiro lugar, o conselho de Epiteto, que é um filósofo do passado, pode ser um instrumento de cura. Pense em sua vida como se ela fosse um banquete, em que você precisasse se comportar com elegância. Quando lhe passarem as travessas, pegue-as e se sirva em quantidades pequenas. Se uma travessa não lhe for passada, saboreie o que já está no seu prato. Ou se a travessa ainda não chegou às suas mãos, espere pacientemente a sua vez. Mantenha essa atitude de contenção e gratidão delicadas no trato com seus filhos, cônjuge, no seu trabalho e na sua escola. Não há necessidade de ansiar por alguma coisa, invejar ou apoderar-se, seja do que for. Você receberá a sua devida porção quando chegar a sua vez, sem se deixar levar por impulsos desprezíveis. Seu conselho vai de encontro ao texto bíblico que ensina: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus. E ao ser surpreendido por um sentimento amargoso, se pergunte: esta é realmente a vida que eu quero? Cada vez que você fica aborrecido, um pouquinho de saúde deixa o seu corpo. As ofensas estão por toda parte, como uma isca no anzol. A escolha é abocanhar ou deixá-las passar, como um prudente peixe faz. Não podemos escolher as circunstâncias externas da vida, mas sempre podemos escolher a maneira como reagimos a elas. Quem tem 1000 amigos nunca os encontra, mas quem tem um inimigo o encontra em todo lugar. Já ouviu falar isso? Quem tem 1000 amigos nunca os encontra às vezes, mas quem tem um inimigo, você vai passar as férias do Old Park ali, ele está lá. Tem um parque novo que vai abrir aqui, como é que chama? Como chama? Parque dos Anjos? Morro dos Anjos? Mas vai ter um parque bom, grande lá, não vai? Você vai lá nas águas termais, o inimigo está lá. Você vai viajar de férias para Paris, você olha para o lado, o inimigo está lá.
Porque você é um rancoroso. Aonde você vai, você vê o inimigo com você. Credo. Quem merece uma coisa dessa? Tem que ser liberto, irmão. Não guardar rancor é a melhor coisa que existe. Amém? Sua família não vai guardar rancor e a sua família será próspera. Amém? Quero orar com você nesse encerramento de mês da família. Que você pudesse... Quantos aqui estão em família assim, erga a mão? Olha que monte de gente. Então você que está em família, pode sair do lugar aí, corredor largo, abraça esse. Se você vê que alguém está sozinho, puxa para junto de você, tá bem? Então vá, levante, abraça sua família, abraça a família aí. Se tiver alguém sozinho, vá num bolinho, que nós vamos orar agora. Eu vou orar com você. Você vai ter uma família abençoada que você vai desabilitar o rancor. Tá certo? Você vai pegar o botãozinho do rancor, o botãozinho da amargura, você vai desligar, desabilitar. Você vai ser abençoado, abençoada com paz. Amém, queridos? Amém? Aí, abrace-se aí. Esses irmãos aqui vão cantar um cântico e você vai orar com eles. Ora junto. Você vai abençoar sua família. Vai se abençoar. Se você saiu de casa meio atravessado, pede perdão agora. Né? Tá bom? Em nome de Jesus. Vá abençoando aí a sua família, aquele que está ao seu lado. Vá abençoando. Você não precisa saber como é que faz, não. Faz do seu jeito. Vá abençoando. Vá abençoando em nome de Jesus. Talvez eu abençoando. não tenha mais Oh, Jesus.